Sabadão com jogos nas principais ligas europeias e também tem Portuguesa e Corinthians no Paulistão. As melhores dicas para esses confrontos a partir de agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um Bets do Dia no ar, edição de sábado recheada de jogos, tá? Temos jogos pelo Paulistão, italiano, alemão, espanhol e inglês. E estou aqui com ele que conhece todos esses países, Matheus Montenegro. Tudo bem, Matheus? Vamos que vamos, né, Fábio, mano? Que maravilha, hein? Que sabadão delicioso. Quantos jogos, quantas ligas. E vamos trazer tudo isso para você agora, apostador, aqui no Bets do Dia. Bom, começando com o Paulistão, né? Portuguesa e Corinthians, que vai voltar ao Pacaembu, Matheus Montenegro, Olha depois só, de novo muito Pacaembu, tempo, né? A Lusa jogando lá, né? O É, Canindé tá. não está sendo utilizado, então show de Isso. bola, viu? Jogo sábado, 6h30, 10ª rodada do Campeonato Paulista. Faltam essa e mais duas para acabar a primeira fase. Perfeito. Agora, Pode chamar o aplicativo do Game Arena. aplicativo do Game Arena na tela, por favor. Inclusive tem o QR Code aqui, ó. Aponta a câmera do seu celular embaixo aí de forma gratuita para você poder se embasar, né? Você ter acesso a estatísticas e informações aí, certo? Nossos vídeos também Nossos estão lá. vídeos, tem tudo lá, né? A Portuguesa vive um momento bom, Fábio, irmão. Começou muito mal o Paulistão, tava Isso. até na zona de rebaixamento, né? Só caiu em 2 e a Lusa tava lá. Mas veio de 4 jogos consecutivos sem saber o que é uma derrota. A gente vai ver pelos confrontos logo mais, que a gente vai ter que dar uma relativizada nisso aí, beleza? Vamos ver a tabela de classificação? Porque o Paulistão ele é dividido em grupos, né? Tem a classificação geral ali, que também define muita coisa, define rebaixamento, por exemplo. Mas a gente tem que dar uma olhadinha nos grupos. Corinthians é o líder geral do seu grupo e também do campeonato estadual, 25 pontos marcados em 10 jogos, 8 vitórias, um empate e apenas uma derrota. No grupo já é o líder, né? No grupo eu acho que não tem como mais perder a liderança não, né? O Corinthians ainda briga pela liderança geral ali do campeonato, bem dizer. Matematicamente até pode ser alcançado, mas enfim, bem difícil, né? E o adversário da vez, a Lusa, tá no grupo do Santos e nesse momento o Santos não estaria se classificando, hein? Do Bragantino, né? 2 times de Série A que nesse momento estão fora aí Pois é. da zona de classificação. Guarani e Portuguesa. Um estão time se da C e um da classificando. D, tá? Por mais que sejam Exatamente. tradicionalíssimos, hoje, Guarani e Portuguesa são times de Série C e D. Esse é um dos grupos que menos pontuam, né, nesse Sim. Paulistão, né? E aí a Portuguesa tem 10 pontos e nesse momento vai se classificando aí para a próxima fase. A gente vê aí no grupo D, né, o terceiro colocado, Que é o Palmeiras, que é né? o Palmeiras, Tem um jogo a menos que ainda ainda, vai né? jogar, Pode ir a 16 ali, né? tem mais do que o líder Sim. do grupo, né? Então esse Perfeita formato é meio análise. estranho, né? Que é por grupos Exato. e tal. Teve o Campeonato Mineiro, né? Que o também rolou Cruzeiro, BO, sexta né? melhor campanha, se classificou. Rolou BO, entre aspas, assim, né? Deu margem para acontecer algo absurdo, esdrúxulo dessa forma, né? Muito bem, confrontos, Matheus. Dito isto, vamos para os confrontos. Do lado da Portuguesa, a gente destaca aqui esses 4 jogos consecutivos sem saber o que é perder, porém foram 4 times ali que estão abaixo dela, né? A gente falou que a Portuguesa estava mal, e pra você ter ideia, Água Santa, Inter de Limeira e Veloclube, hoje são os 3 últimos colocados do Campeonato Paulista na classificação geral. Então foram jogos mais fáceis aí. E o Botafogo de Ribeirão, ele quando enfrentou, salvo engano, estava até lá na embaixo, lanterna, né? isso. Porque o Botafogo acho que teve 2 vitórias aí nesse recorte recente. Enfim, sequência fácil aí da Portuguesa, por isso também essa invencibilidade, né? 8 pontos marcados aí de 12 disputados. Deu uma respirada, né? Parece que a Portuguesa não vai brigar para cair mais. Tá sonhando, inclusive, com uma classificação para a próxima fase. No jogo mais difícil, né? Teve contra o Os 2 São jogos Paulo, mais difíceis, né? O São Paulo Ele deixou seu golzinho, né? Perdeu por Isso. 2-1, mas balançou às vezes. fez gol contra o Mirassol também, deixou Isso. 2 ali contra o Novo Horizontino. E o outro jogo difícil que ele teve, ele perdeu ali Foi para o na Palmeiras. estreia, né? A primeira Estreia. rodada no Allianz Parque. Bom, o Corinthians, Exato. né? Que vem aí numa ótima sequência, venceu o Santos de Neymar, 2-1. Antes venceu o São Bernardo, 2-0. Empatou com o Palmeiras, 1-1. Venceu o Novo Horizontino, venceu o Noroeste. Venceu quem mais? Só perdeu para o São Paulo, 3-1. Ponte Preta, só perdeu o clássico para o São Paulo, venceu o Água Santa, venceu o Veloclube, Bragantino, todo mundo, né? E no Brasileirão também, se a gente descer, venceu todo Até mundo. se descer lá, né, pro Brasileirão. Pois é, como eu disse, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, agora tem um ponto, tá? Um sistema defensivo que, por essa campanha maravilhosa, esperava-se um pouquinho mais. É um time que sofreu gol em 7 dos 10 jogos que disputou, né? Ó, ele começa o Paulistão, inclusive, sofrendo gol aí nos 4 primeiros jogos. Ele só não sofreu da Ponte, do Novo Horizontino e do São Bernardo. E, por exemplo, contra o Novo Horizontino, foi um jogo que eu acompanhei, foi uma massa, tá? Ou seja, é um time que sofre seus golzinhos. E aí, Fábio, mano, a gente vai ter que trazer uma
pelo menos é a informação de momento, né, pelo que a gente está acompanhando, existe uma grande chance aí do Corinthians poupar jogadores para esse confronto, né? Já está com a classificação encaminhada aí, até mesmo a liderança geral já está bem encaminhada, e o Corinthians tem compromisso no meio de semana pela pré-Libertadores fora de casa, né, velho? Na Venezuela, né? Na Venezuela. E assim, tem um ponto também, que se ganhar da Portuguesa, dificulta pro Santos, né? Se perder pra Portuguesa. Tem esse ponto, não sei né? se vai fazer tanto esforço, não, ali, colocar força máxima. Pois é. Então, dito isso, momento Bet Nacional, né? Vamos Porque lá. a nossa dica vai ser também levando isso em consideração. O favoritismo é do Corinthians, mas uma odd até alta, né? Odd Eu acho alta. que o mercado já lendo aí que o Corinthians Exatamente. não vai com seu principal Em time, condições né? normais, essa odd estaria ali Estaria por bem 1.6. menor, né? Pois é. Mas ainda vale a pena apostar em algo da Portuguesa, por exemplo, né? Sim. Cara, assim, tudo vai depender desse ímpeto do Corinthians, né? Pré-jogo, a gente fazendo essa análise prévia, a gente tem que ir no que é mais provável de se acontecer, né? Que é, de fato, pode até ir ali meio que com o time titular, mas deve dar uma poupada. Eu não imagino que, por exemplo, Garro, Depay e Yuri Alberto vai pro jogo, Não, os com três, certeza. tá ligado? Então, assim, vai dar uma poupada, vai dar uma diminuída ali. E como eu disse, mesmo indo com força máxima ali ao longo do Paulistão, o Corinthians sofreu gol em quase todos os seus jogos, né? Em 70% das partidas, o Corinthians acabou sofrendo gol. Mesmo sendo uma campanha avassaladora que ganhou de quase todo mundo, normalmente até nas vitórias tem sofrido golzinho. E a Portuguesa, ela vive um momento melhor, né? São 4 jogos consecutivos sem saber o que é uma derrota. Até mesmo ali quando perdeu para o São Paulo, por exemplo, né? Ela acabou deixando o seu gol. Então, eu acho que a gente confiar em algo a favor da Portuguesa não é loucura nenhuma, por exemplo. Eu não gosto de confiar em nada relacionado a resultado final, por exemplo, dupla hipótese, o empate anula, mas em gol, Fábio, um golzinho da Lusa, velho, eu acho que a gente pode confiar. Cotaçãozinha 1,55, até mesmo se o Corinthians for com o time titular, for com força máxima, Isso. eu não descarto a possibilidade de sair esse golzinho, tá? Então, gosto muito dessa aposta. É porque como a gente não sabe até que ponto o Corinthians vai poupar, né? Então a gente fica até sem Exato. apostar em algo a favor do Corinthians. E a odd está tão boa para a Portuguesa, né? Um golzinho só. E o Corinthians vença, né? 2-1, 3-1. Acho que esse gol é bem provável. A Portuguesa lutando pela classificação, Sim. jogando em Contra o casa, Santos, né? ainda tem esse ponto. Jogando nos seus domínios, pelo menos está mandando os jogos lá no Pacaembu, né? Então, acho que é uma boa aí, um ótimo custo-benefício buscar esse golzinho da Portuguesa. Bom, agora a gente faz a aposta, né? Sim, é Então, importante, né? Eu tava só esperando a sua deixa, né? E vai para a Inglaterra, né? Sai do Paulistão estadual e vai para a Premier League, né? Temos Leicester e Arsenal, duelo de opostos. Vamos colocar na tela aí as informações deste confronto, né? Jogo 9h30 da manhã, no início desse sábado, né? Início da manhã, lá no King Power Stadium, a casa do Leicester, 25ª rodada do campeonato inglês. Arsenal, segundo colocado, Matheus Montenegro. E o Leicester é o time que abre a zona de rebaixamento. A gente vai ver isso aonde? No nosso aplicativo do Game Arena. Perfeito, né? A gente já observa uma discrepância muito grande até mesmo pelo momento recente aí das duas equipes, né? E essa derrota do Arsenal não foi nem na Premier League, foi na Copa da Liga Inglesa, o Arsenal que vem de eliminação, né? Nas semifinais, caiu aí pro Newcastle, Isso. perdeu os 2 jogos 2-0, mas enfim, vamos focar aqui. Tabela de classificação, o Arsenal que inclusive teve uma boa notícia que foi o empate do Liverpool, que acabou sofrendo o empate no último minuto para o Everton, né? E aquele joguinho a menos que o Liverpool tinha não tem mais e não conseguiu somar 3 pontos. Então agora sim a gente tem até uma tabela ali, Isso. todo mundo com a mesma quantidade de jogos, o Arsenal tem uma estimativa melhor do que precisa fazer no campeonato daqui pra frente. São 7 pontos, Fábio Hermano. Será que dá? 14 rodadas, dá para tirar. Dá pra Acho tirar, que ainda né? tem confronto direto entre eles, né? Então, dá para voltar a sonhar. Pô, e diga-se de passagem, né? O Arsenal no primeiro turno, ele tava vencendo até quase 40 do segundo tempo, o Liverpool, e tomou um empate. Já era uma margenzinha ali que poderia ser tirada. E o adversário da vez é simplesmente o Leicester, time que tá lá na zona de rebaixamento, um timezinho que tá muito mal nessa temporada, deve voltar para a segunda onda inglesa, um time que só somou 17 pontos em 24 jogos. Para vocês terem dimensão aí da loucura, é quase 1/3 dos pontos do que o Arsenal fez na temporada. Muito mal ali. 4 times, né? Lutando Sim. ali para Não permanecerem, né? O West Ham que tá em 16º, é uma discrepância muito 10 grande. pontos já. Do Wolverhampton para baixo, só um escapa. E eu acho que vai ser o Wolverhampton. Também acho. Bom, vamos para os confrontos, né? O Leicester é um time que tem uma defesa muito frágil, tomou gol nos seus últimos 20 jogos. Sim. E tem um dado bem interessante que nos jogos em casa, Matheus Montenegro, ele perdeu aí sem marcar gol nos últimos 4 jogos. Cara, em 4 dos últimos 5, salvo engano, em casa, não. Ele perde pro Fulham de 2-0, pro Crystal Palace 2-0, aí porque teve o FA Cup, né? Aí desconsidera. Ele meteu esse 6-2 aí no Queen's Park Rangers, mas foi a FA Cup. Aí antes disso, 2-0 contra o Manchester City, 3-0 contra o Wolverhampton.
Pois é, velho. E o 2-2 ali contra o Brighton. Ou seja, ele vem de 5 jogos seguidos levando pelo menos 2 gols em casa e vem de 4 derrotas consecutivas sequer marcando gol, velho. Então, realmente, aí, os Foxes, né? Os The Foxes estão muito mal nessa temporada. Longe de ser aquele Leicester que encantou o mundo do futebol de 2016, 2017, né? Acho que foi isso. Acho que foi isso. Enfim, só tem uma vitória recente que foi contra o Tottenham também, que dá pra dar uma relativizada, porque o Tottenham gosta de fazer umas loucurinhas dessa aí de vez em quando. Então, enfim, o retrospecto que a gente traz do Leicester é bem negativo. E os Gunners? Derrota pro Newcastle, né? Foi a eliminação ali da Copa da Liga. Uma atuação bem abaixo, inclusive, do Arsenal, tá? O Arsenal tá sofrendo com lesões, né, velho? Tem esse ponto também a ser destacado. Principalmente no setor ofensivo. Gabriel Jesus, o Saka não estão à disposição. Enfim, complicando. Tem uma garotada aí que tá aparecendo bem, né? Tem um contra o City ali, teve um jogador bem jovem, até esqueci o nome dele, mas fez um belo gol. Inclusive, destacar, né? Nuatini, né? Algo assim. Fez 5-1, né? 5-1. Nuaneri. Isso, exatamente. 5-1 no Manchester City, né? O último jogo aí pelo Campeonato Inglês. Aí Liga dos Campeões venceu o Girona, fora 2-1. Venceu o Wolverhampton, 1-0. Venceu o Dinamo de Zagreb, né? Da Croácia, 3-0. Aí tropeçou contra o Aston Villa, 2-2. Venceu o Clássico contra o Tottenham. Aí eliminação na Copa da Inglaterra, né? Contra a equipe do Manchester United. Aí o jogo de ida, né? Pela Copa da Liga, 2-0. Enfim, mas contra os adversários mais frágeis, né? O Arsenal vem vencendo. Né? Agora, o sistema defensivo está deixando um pouco a desejar, tá? Para muitos considerado aí a melhor dupla de zaga do mundo, né? Que é Gabriel Magalhães e Saliba. É um time que sofreu muito gol aí, se você pega no retrospecto aí dos últimos, 11 jogos, ele só não sofreu em 2. E que foram jogos fáceis, contra o Wolverhampton e Dinamo Zagreb. Então tem esse ponto aí que a gente pode trazer de negativo do lado do Arsenal. Muito bem, momento Bet Nacional na tela, vamos colocar as informações do confronto, né? As odds extremamente baixo, né? Arsenal com alto favoritismo ali, mesmo fora de casa, Matheus Montenegro. E aí, temos que procurar algo de valor. Pois é, velho, a gente tem algumas alternativas aqui, a gente poderia focar em gols, né? Não em gols total, mas em gols do time. O Arsenal, por exemplo, aí, para sair 2 gols do Arsenal, só paga 1,39, esse é um ponto negativo aí, que infelizmente acaba atrapalhando, porque eu gostaria de focar em gols ao invés de focar em handicap, justamente porque o Arsenal, ele vem sofrendo essa quantidade de gols. Mas o contraponto que eu trago é o Leicester vem deixando muito a desejar ofensivamente. Como a gente disse, nas últimas 4 partidas em casa, o Leicester perdeu todas sem fazer gol. Então, velho, considerando a disparidade das equipes e como a gente não consegue enxergar valor ali no total de gols do Arsenal, né, eventualmente, uma vitória do Arsenal e pro Arsenal marcar 2 gols, que seria mais seguro do que o handicap, a gente não consegue por causa da odd, então vamos ficar com o handicap asiático menos 1,5 mesmo, que é pro Arsenal vencer por 2 gols de diferença. Acredito que vai acontecer até com certa tranquilidade, né, como a gente disse, as últimas 4 partidas em casa do Leicester, ele acabou saindo derrotado e sofrendo por uma margem de pelo menos 2 gols. Então, contra o Arsenal, vice-líder, empolgado, né, pelo menos na Premier League, né, vem de derrota, mas enfim, é um time muito bom que ainda sonha com esse título, eu acho que vai acontecer com uma certa tranquilidade. Muito bem, 50, bota 50 aí, Matheus Montenegro. Muito bem. Bom, a gente segue falando de Premier League, agora City e Newcastle. Vamos colocar na tela as informações deste confronto, sábado, meio-dia, hora do almoço ali no Etihad Stadium, né, a casa do Manchester City, 25ª rodada do Campeonato Inglês, Matheus Montenegro. Joguinho bom, tá? Manchester City vindo de derrota aí para o Real Madrid, tomando a virada já no final. Newcastle vindo de classificação na Copa da Liga Inglesa. Vamos analisar melhor esse confronto lá no nosso aplicativo do Game Arena. Chama ele aí para a tela, vamos dar uma olhada. 2 times com 60% de aproveitamento aí nos últimos 5 jogos. Tabela de classificação, Manchester City em 5º lugar. Briga pelo título já pode tirar aí, ao meu ver, né? É um time que, se conseguir uma vaga para a Champions League, já tá bom pelo que tem vacilado nessa temporada. E o Newcastle tá logo atrás, Fábio, mano. Tá ali com a mesma pontuação, o mesmo saldo de gols. A diferença é que o Manchester City fez mais gols aqui na Premier League, né? Confronto direto para uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Exatamente. Né? Se o Newcastle ganha esse jogo aí fora de casa, o City pode começar a se complicar, viu? Isso. Até é possível que a Inglaterra tenha 5 vagas, né, na próxima... se sair um campeão, né? Não, na verdade... A UEFA vai dar mais uma vaga para a melhor liga, ranqueada, e entendi. É bem provável que também, seja se eventualmente o campeão for da Premier League também, né? Acaba na Sim. Então, tem uma boa chance aí do 5º lugar também. Bom, o City que vem tomando muito gol, né? Sim. Tem uma estatística aí bem interessante que nos últimos 6 jogos saíram mais de 2,5 e ambas marcam. Exatamente. Nos últimos 6, né? Em 5 de 6 saiu pelo menos 4 gols. São mais de 3,5 também aconteceu. Até mais, não?
nos últimos 7. Não, é nos últimos 6, perdão. Nos últimos 10 saiu mais de 2,5, sem ambas marcam. Mas exatamente. com ambas marcam saiu nos últimos 6. Ambas marcam e mais de 2,5 bateu nos últimos 6. Cara, é loucura. E o mais de 2,5 bateu nos últimos 10. Isso prova que o sistema defensivo do City tá deixando muito a desejar, mas o ataque segue performando, né? O ataque é muito poderoso. A média de gols sofridos do City é 1,5 gols na temporada. Que é muito alto. É muito alto. Na temporada, levando em consideração a disparidade. 1,5 gol sofrido por jogo é muita coisa. E o Newcastle? O Classificação Newcastle, dupla, hein? Venceu o Birmingham, né, na Copa da Inglaterra e o Arsenal, né, na semifinal da Copa da Liga, que tá na final, né? Pode levantar uma taça aí, né, muito importante aí pro Newcastle. Antes teve um tropeço, né, pro Fulham em casa. Do Fulham é maluco, né, porque ele ganha dos times fortes fora. É o Robin Hood, né, às vezes. Empata com o Southampton em casa, enfim, é um time meio maluco. Aí o Newcastle venceu o Southampton 3-1, aí perdeu do Bournemouth 4-1, venceu o Wolverhampton, enfim, mas é um time que faz muito gol, né? Cara, a última vez que o Newcastle não marcou gol foi aqui contra o West Ham, tá? Que foi no dia 25 de novembro, olha que loucura. De lá pra cá, o Newcastle fazendo um gol aí, ó, em tudo que é jogo. Então, sistema ofensivo aí da equipe alvinegra funcionando muito bem. Muito bem, dito isto, momento bet nacional, Matheus Montenegro, temos aí um favoritismo pro City, né, uma odd ali... que a gente não sabe nem se o City vai poupar alguém, né? Tem jogo contra o Real Madrid, precisa reverter fora de casa. Se bem que esse jogo também é muito importante, então não vai dar nem para mexer tanto assim no time. O City tá se complicando. Mas, enfim, é um jogo aí com uma odd que eu acho... Eu não iria não, viu, nessa eu arriscaria. Não dá pra se arriscar. Não. Eu não arriscaria, né? Pelo amor de Deus. Cara, vai demorar ainda, eu acho, pra gente falar, assim, em jogos difíceis do City, assim, como esse, por exemplo, a gente chegar e dizer, não, eu acho que o City é favorito e tudo mais. É complicada a situação aí, a temporada do Manchester City em relação ao que vinha fazendo nos últimos anos, né? Então, obviamente, vamos surgir aí de resultado final e a gente vai focar em gols. Foi toda a nossa construção aí no aplicativo do Game Arena. A grande questão é aquela, Fábio. A gente gosta de trazer isso aqui. O mais de 2,5 não paga bem, infelizmente, e o ambas marcam também não paga bem. É a mesma odd, inclusive. Então, qual é a nossa solução? Qual é a alternativa? Combina os dois. Vai lá no Criar Aposta, combinam mais de 2,5 gols com ambas marcam. Assim a gente vai ter um upgradezinho na odd, né? A cotação vai para 1,56. E é como o Fábio disse, é uma estatística que aconteceu nos últimos 6 jogos do Manchester City. Em todos nós tivemos pelo menos 3 gols e os 2 times marcaram. Então, é um jogo cujo contexto condiciona isso e as estatísticas também. Muito bem, então 50 aí nesse Criar Aposta com mais de 2,5 gols no jogo e o ambas marcam. Aí a nossa dica para City e Newcastle. Saímos do campeonato inglês e vamos para o campeonato espanhol. Vamos falar agora do líder Real Madrid, inclusive é o próximo adversário do City, né? Na Liga dos Campeões, jogo de volta, mas agora o Real tem uma partida pelo Campeonato Espanhol, pela La Liga, contra o Osasuna, tá? Para manter a liderança, vamos colocar na tela as informações do jogo. Sábado, 12h15, lá no El Sadar, né? A casa do Osasuna, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, Matheus Montenegro. Real Madrid, mais uma grande vitória, né? Fez o que a gente sabe que o Real Madrid é capaz de fazer nessa última partida que disputou pela Champions League. Vamos dar uma olhadinha aí no momento das duas equipes também na La Liga agora, né? Que é mais importante, por onde esse confronto é válido. Campeonato Espanhol, vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena. Puxando a tabela de classificação, a gente observa que o Real Madrid é o líder, tá havendo ali um rodíziozinho, né, de vez em quando. Isso. Se um dos times tropeça, o outro assume, a disparidade é muito pequena. Real líder com 50, Atlético de Madrid vice-líder com 49 e o Barcelona com 48. Disputa boa pelo título do Campeonato Espanhol nessa temporada. E o Osasuna é aquele time de meio tabela, né, Fábio? Não deve cair, mas também dificilmente briga por uma vaga aí em competição. Até pode brigar por uma vaga na Conference, tá? Que é o sexto colocado ali, ó. Ele tá 4 pontos atrás do Raio Vallecano. Mas Liga Europa já acho que é muito difícil. Muito bem, vamos para os confrontos, né? Começando pelo Osasuna, que não vem tão bem nessa sequência recente, teve empate com o Mallorca, aí eliminação para a Real Sociedad na Copa do Rei, aí teve vitória contra a Real Sociedad no Campeonato Espanhol e aí 2 empates, Las Palmas e Raio Vallecano, né? Não vem conseguindo tantas vitórias assim nessa sequência recente. Teve uma vitória boa que foi contra o Atlético Bilbao fora de casa, né? Que é o quarto colocado, mas perdeu do Atlético de Madrid. Eu ia destacar o fato de que na La Liga as derrotas são mais frequentes, né? Porque a gente até vê 2 vitórias aí, mas uma é são na Copa do Rei, as 2, né? Aí na La Liga ele perde para o Atlético de Madrid fora, ele perde para o Atlético Bilbao, empata com o Espanhol, que é um time da parte de baixo que subiu agora, empatou com o Alavés em casa. Então, assim, é um timezinho que, ó, as vitórias que ele tem acumulado, muitas são na Copa do Rei. Não tá tão bem assim o Osasuna. Já o Real Madrid, Fábio, aí não tem nem muito o que falar, né? É o Real que a gente esperava e o Real que a gente conhece.
Isso, um ataque muito forte, né? Fazendo pelo menos 3 gols aí na grande maioria dos seus jogos. Né? Não Sim. fez no Clássico contra o Atlético, no tropeço contra o Espanhol, Mas de né? resto... Fora de casa, mas de resto aí é um time que deixa pelo menos 3 gols na grande maioria dos seus jogos. Também sofre, né? Um time Sim, também de que vez em quando sofre. os seus golzinhos, mas passa muita confiança, né? E é um jogo para manter a liderança, mesmo que poupe alguns jogadores. Sim. Não sei nem se vai poupar tanto, já que está com uma vantagem, né? Vai jogar em casa agora. E mesmo se poupar... O banco A gente tá falando de um Endrick, né? Que Isso. seria titular facilmente no Modric, Osasuna, é o banco do amor de Real Deus, Madrid. Bom, momento Bet Nacional, dito isto, temos uma odd, Matheus Montenegro. Surpreende, tá? Uma odd muito boa a favor dos merengues, viu? Isso aí talvez seja uma odd perigosa ou não? Ou dá pra confiar que fora de casa o Real vai vencer o Osasuna? Velho, eu acho que essa vitória só não valeria a pena se o Real fosse 100% reserva, coisa que eu acho que não deve acontecer, até porque construiu uma vantagem já no jogo de ida, né? Mas enfim, cara, é uma odd muito boa. Como a gente disse, né? O time reserva do Real Madrid é melhor do que o Osasuna. Mesmo sendo fora de casa, é um time que, avassalador, o Real Madrid, um elenco avassalador. E tendo uma odd 1,58, ao meu ver, é difícil a gente não ir nisso, né? Até porque se for focar em gols, qualquer coisa, vai ser algo focado pro lado do Real Madrid também, velho. Então, já tendo a vitória com odd dessa, pra mim, não tem nem muito o que discutir. O Osasuna não vive um momento tão bom, se fosse pelo menos um adversário ali mais complicado. Mas, enfim, ao meu ver, vitória do Real já vale. Muito bem, então 50 aí na vitória do Real fora de casa contra o Osasuna. Bom, a gente segue falando de Campeonato Espanhol, tá? Agora a gente vai falar do principal perseguidor do Real, que é o Atlético de Madrid, segundo colocado, que vai receber o Celta de Vigo dentro de casa. Informações do jogo na tela aí, né? O jogo será 2h30 da tarde, né? Logo depois ali do jogo do Real, lá no Estádio Metropolitano de Madrid, também 24ª rodada da La Liga, Matheus. O Celta que vive um momento ruim, tá? Um timezinho aí que já foi mais chato nos últimos anos, essa temporada não está tão agradável assim, contra o Atlético de Madrid, que até surpreende, pode-se dizer, tá à frente do Barcelona. É difícil a gente colocar o Atlético de Madrid no mesmo bolo ali de Real e Barça, mas nesse Campeonato Espanhol tá sendo isso aí, né? Teve uma grande contratação na temporada que foi o Julián Álvares, o time tá funcionando muito bem. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha lá em estatísticas, informações. Já dá pra ver que o Atlético vem muito bem e o Celta vem muito mal, né? Tabela de classificação. Atlético de Madrid, vice-líder, 49 pontos marcados, um pontinho só atrás do Real Madrid, e vai enfrentar o Celta, cadê? Ali, 12º colocado, 28 pontos marcados, um time que tem um saldo de gols negativo e que está na parte de baixo da tabela de classificação, né? Tá a 6 pontos apenas da zona de rebaixamento. Eu acredito que a briga do Celta vai ser mais contra o rebaixamento do que uma eventual vaga na Conference. Com certeza. Bom, vamos para os confrontos, né? Porque temos o Atlético de Madrid, que esse ano, né, com o Simeone, está fazendo muitos gols, viu? Um time que era o time do 1-0, né? Um time ali de uma defesa muito forte, mas da temporada passada para cá se tornou um ataque poderoso. A gente vê aí várias goleadas, né? Vários jogos marcando sempre pelo menos um gol. Né? Temos aí... Sequência boa de jogos marcando gol, né? 6 jogos seguidos marcando gol já, e teve essa derrota ali pro Leganés que deu uma destoada, mas antes disso, vitória. Ele teve uma sequência absurda de vitórias, né? Acho que foram 11 ou foram 12 vitórias consecutivas. Teve essa derrota pro Leganés que interrompeu, mas de lá pra cá já são mais 6 jogos sem saber o que é perder, sendo 4 vitórias e 2 empates. Um ataque que tá funcionando muito, conseguindo deixar gol em praticamente todos os seus jogos aí. E o Celta, que não vem tão bem, né? O Celta... A gente vê aí que no seu último jogo até Celta venceu, né, o Betis por 3-2, mas perdeu para o Valência, time da zona de rebaixamento. Aí empatou fora com o Alavés, resultado até ok, perdeu do Bilbao em casa. Aí teve uma derrota para o Real Madrid, né, na Copa do Rei 5-2. E aí perdeu do Rayo Vallecano. E é uma defesa que deixa muito a desejar, tá? Pra você ter ideia, nas 2 vitórias que o Celta de Vigo teve aí no recorte recente, nos últimos... Vamos trazer aí. Nos últimos 7 jogos, em 2025. Em 2025, o time disputou 7 partidas. Em 6 delas, ele tomou pelo menos 2 gols. E levou gol nas 7. Até mesmo nas 2 vitórias, ele sofreu 2 gols. Que ele ganha por 3-2, né? Então, enfim, sistema defensivo aí bem abaixo do Celta de Vigo. Muito bem, momento Bet Nacional na tela, o favoritismo é do Atlético, né? Um favoritismo alto, odd abaixo de 1,50. Então temos que procurar outras alternativas. Mas tem uma boa, hein, Matheus Montenegro? A gente falou aí que o Atlético faz muito gol. Sim, e o Celta vem sofrendo muitos gols. A priori, de primeiro, assim, o que poderia trazer um certo valor também, que eu gosto dessa aposta, é o handicap asiático -1. Porém, para esse cenário específico, eu prefiro, de fato, os gols do Atlético de Madrid. É praticamente a mesma odd ali, né? E o Atlético, por exemplo, eu acho mais plausível o jogo ser 2-1 pro Atlético do que 1-0.
levando em consideração esse sistema defensivo frágil do Celta de Vigo e um ataque que vem funcionando muito do Atlético de Madrid. Por que eu faço essa comparação? Porque no handicap asiático -1, o 1-0 lá pelo menos seria reembolso e aqui seria red. Mas, de contrário, o 2-1, aqui é green e lá é reembolso. Então, levando em consideração essa probabilidade, eu acabo preferindo aqui. Eu acho que é mais fácil a gente ter o green nessa aposta do que no handicap. Muito bem. Então, 50 aí em 2 gols do Atlético, tá? Isso. Independentemente do resultado, se o Atlético em casa fizer pelo menos 2 gols, algo muito comum nessa temporada, temos aí o green na nossa aposta. Bom, saímos do Campeonato Espanhol e vamos para o italiano. É isso, Milan e Verona. Na tela, informações do confronto, né? Sábado, 4h45, o jogo pela 25ª rodada do italiano no San Siro, né? O Milan que vem de derrota, né? Na Liga dos Campeões, perdeu para o Feyenoord. Vai ter que se recuperar aí na próxima terça-feira. Adversário acessível, né? Dá pra ir pra cima aí do Verona, time que ali do meio de tabela, né? Não faz uma temporada muito absurda, acho que nem das pretensões. Não cair, né? A briga do Verona. Não cair. Enfim, vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar isso aí melhor. O Verona, como a gente disse, não vem bem, 27% de aproveitamento apenas. O Milan também ali não muito, mas fato também por causa da Champions League, né? Mas, como um todo, a temporada do Milan não é lá essas grandes coisas, tá? O time está em 7º. Hoje não estaria se qualificando nem para a Conference League, para você ter ideia, que é até o 6º, né? O time que tem 38 pontos marcados, tá 4 ali atrás da Fiorentina, mas é bem verdade que fez uma janela de transferência interessante agora, né, velho? Contratou o João Félix, o Walker, lateral também. Acredito eu que o Milan vai dar uma melhorada. E já pode começar nesse jogo, né, velho? Vai enfrentar um Hellas Verona, que tá na parte de baixo da tabela, né, do meio para baixo. 15º lugar, 23 pontos marcados, um time que tem menos 27 de saldo, Fábio Hermano. É o pior saldo dessa Série A italiana. É isso, uma das piores defesas, né, desse campeonato italiano. Vamos para os confrontos recentes, né, começando pelo Milan, né, perdeu para o Feyenoord fora de casa 1-0, antes venceu o Empoli 2-0, o italiano ele até veio numa sequência boa, né? Sim. Venceu a Roma 3-1, empatou com a Inter de Milão 1-1, aí teve derrota, né, para o Dinamo de Zagreb na Liga dos Campeões, aí venceu o Parma 3-2, Girona venceu a Liga dos Campeões 1-0 e teve essa derrota. A derrota foi para a Juventus, né? Isso, 2-0, a última derrota no campeonato italiano, né? No campeonato italiano, perfeito. Já o Verona vem de nada mais, nada menos 5-0 em casa para a Atalanta, que é um parâmetro interessante, ao meu ver, tá? E ainda mais foi em casa, né? Aqui vai ser fora. Então, enfim, complicado aí. E a vitória que ele teve aí no retrospecto recente foi o Monza, que é o time mais fraco aí dessa Série A italiana, né? Ou seja, um time que não passa muita confiança, ó, quando pegou o time já parte de cima, Lazio tomou 3, o Napoli tomou 2-0, então, enfim, time... O próprio Milan se enfrentaram há não muito tempo aí, ó, perdeu de 1-0 também em casa, né? Perdeu em casa de 1-0. Não vem fazendo gols, né? Contra os times mais fortes. Bem observado. Bom, Bet Nacional na tela. Vamos lá. Odd, como já esperado, baixíssima, né? Para a equipe do Milan. A gente viu que o Verona nem gol tá fazendo contra os times mais fortes, então é tentar procurar algo a favor do Milan mesmo, né? Pois é, velho. A gente já tem aqui um handicap asiático -1, que eu gosto, cotação 1,52. O Milan tem uma estatística interessante aí, que boa parte das suas vitórias como mandante, elas são por apenas um gol, tá? O Milan que empatou muito em casa aí no retrospecto recente, se a gente puxa apenas jogos como mandante. Então eu acho essa uma alternativa interessante se o Milan, digamos que dá uma pisadinha no freio ali, vencer por apenas 1-0, gosto bastante. E também... Cadê aqui, ó? O mais de 1,5 gols do Milan, ele não paga bem. É uma cotação em 43 apenas. Se fosse mais de 1,5, a gente poderia até discutir. Mas, considerando esses dois fatos aí, ao meu ver, não tem muito como fugir em algo a favor do Milan. E o handicap asiático -1, com oddzinho acima de 1,5. Se o Milan ganhar, a gente já não perde dinheiro, né? A gente vai torcer por uma vitória por 2 gols de diferença para ter o green. Mas se o Milan vence por 1-0, 2-1, 3-2, apenas um gol de diferença, aqui a gente tá protegido, vai ser reembolso. Então essa, ao meu ver, é a melhor opção. Muito bem, então 50 aí no handicap a favor do Milan. Se o Milan vencer, a gente já tem a segurança de não perder dinheiro. Se vencer por 2 ou mais, temos o green na nossa aposta. Bom, aí para encerrar essa edição do Bets do Dia, tem um clássico da cidade de Bayern, Matheus Montenegro. Isso? Não fala isso que vai ter gente e Bayern de Munique. Tem gente que pode não entender a ironia, né? Que é um humor, que é uma piada. Pois é, o duelo aí dos 2 melhores clubes da atualidade do futebol alemão, né? Desde a temporada passada, pode-se dizer, Leverkusen atual campeão, inclusive de forma invicta, contra o hegemônico Bayern de Munique, que quer voltar a vencer o campeonato. Pode-se dizer que é uma final antecipada, tá, Fabiano? Bem antecipada, é verdade, mas eu enxergo o seguinte, a gente vai até
Dá uma olhadinha, cadê? Tô só procurando aqui no nosso aplicativo. Pode puxar o Game Arena, tá, produção? Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação, que eu quero ilustrar aqui pra galera, pra entender bem. Por quê? A gente ainda tá na 21ª rodada, é um fato. Mas aí tem um ponto, o campeonato alemão ele só tem 18 times, ou seja, 34. são 34 rodadas, não são 38 como a gente tá habituado, né? Restam 13 rodadas. Se o Bayern de Munique vence esse jogo, ele vai abrir 11 pontos, velho. Aí acabou. 11 pontos faltando 12 rodadas. Eu acho que é muito difícil tirar essa diferença de Pro pontos. Leverkusen é a final. Se ele perder aí, já Exatamente. E se o Leverkusen ganha, ele fica a 5 apenas. É o famigerado sonha, jogo né? de 6 pontos. Então, pode-se dizer que é uma final bem antecipada aí do campeonato alemão para a gente definir o título do campeonato. Muito bem, vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo Bayern Leverkusen, né? Que jogou no final de semana pelo campeonato alemão, né? Ficou no 0-0 com o Wolfsburg, até raro, né? O time não marcar gol. Antes fez 3 no Colônia, fez 3 no Hoffenheim, fez 2 no Sparta Praga, né, na Liga dos Campeões. Inclusive, o Bayern Leverkusen se classificou direto, né, para as oitavas, enquanto o Bayern... de Munique não. O de Munique tem que jogar, tá jogando aí os playoffs, venceu o Celtic, né? A gente vai ver, venceu a ida por 2-1. Fez 3 no Borussia Mönchengladbach, enfim, Ataque um time bom, que né? faz gol... Quase todo jogo. Fez 3 no Borussia Dortmund, que é um parâmetro Fora de casa. interessante. Inclusive, eliminou o Bayern de Munique na Copa da Alemanha, né? Sim, venceu por 1-0. 1-0. Mas foi o jogo que o Neuer foi expulso no começo do jogo. Sim, Isso tem esse condicionou ponto. muito, né? Enfim, temporada boa, mais uma do Leverkusen, né? Isso. Óbvio que não igual a do ano passado, seria muito difícil repetir aquele feito, mas uma temporada muito interessante aí da equipe de Leverkusen, né? Da equipe que não é de Bayern, que é de Leverkusen. Isso. Contra um Bayern de Munique, Fábio, que também tá avassalador, né, velho? O time tá ganhando de todo mundo, como você disse, ganhou na Champions League, aí meteu 3 no Werder, meteu 4 no Holstein Kiel. O ponto que eu gosto de trazer do Bayern de Munique é que, por mais que esteja muito bem, o sistema defensivo tá dando umas osciladas, tá? Tomar 3 gols do Lanterna em casa é algo que tem que ligar um sinal de alerta, né? O time vem de 5 vitórias consecutivas, porém, em 4 delas ele levou gol. E antes disso, ó, tinha tomado um 3-0 pro Feyenoord, quando ganhou do Wolfsburg 3-2, também sofreu gol. Ou seja, nas últimas 7 partidas, o Bayern levou gol em 6. Ele só não tomou do Werder Bremen. Muito bem, então dito isso, o momento Bet Nacional na tela, né? E aí, Jogo dá pra difícil prever de algo apostar, aqui? Né? Eu acho que não. Difícil. Se o Bayern estivesse jogando em casa, até daria para ir Se no fosse na Bayern. Allianz Arena, Bayern de né? Munique, no caso. Né? Daria pra gente pensar em algo, mas realmente, jogo difícil. E como eu disse, eu acho que tem muito o fator aí, tensão, tá? É um jogo que pode definir o futuro do campeonato alemão e pode bem dizer definir o título, como a gente já trouxe, né? Enfim, vamos surgir de resultado final. Sim. E Faber, mano, ao meu ver, uma odd que surpreende, tá? Por quê? Campeonato alemão, a estatística de gols ela é muito alta, tá? Normalmente ali a gente é habituado com a linha do 2,5 gols, né? Para você apostar se vai sair até 3 ou se vai sair pelo menos 3, mas normalmente no campeonato alemão essa linha está em 3,5. E, velho, a gente tem um ambas marcam pagando 1,52. A gente tá falando do confronto dos 2 melhores times da Alemanha, dos 2 melhores ataques. Uma cotação acima de 1,5 num jogo desse, que pode definir muita coisa, que tende a ser aberto e movimentado, ao meu ver, não tem nem discussão. Selo Hotbet, essa é a melhor aposta do sabadão. Vamos com o stake dobrado aí, nesse ambas marcam de Leverkusen contra Bayern de Munique. Muito bem, então vamos aí. Acreditamos que tanto o Leverkusen como o time de Munique vão balançar Perfeito. as redes aí nesse jogaço, um jogo bem interessante nesse sábado aí pela Bundesliga. É isso, Matheus? Gostei bastante. Gostou? E com essa dica a gente encerra essa edição do Bets do Dia. Valeu demais, tá? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativar o sininho, sempre muito importante. Sim, jogar né? com responsabilidade Jogar também aqui, ó. também, muito importante. Lembrando, Pois é. aposta ali troquinho do pão, né? Você não precisa apostar em todos os jogos que a gente falou aqui. Se quiser, você não aposta em nenhum, né? Só vê as nossas análises, compara ali o que vai acontecer no jogo. Tem gente que assiste pela resenha Isso, também, ou já, se pra você ver. gosta da nossa companhia. Entretenimento. Também é importante você deixar o seu like, se inscrever, enfim, dar essa moral pra gente. Comenta aí também o que você está achando dos nossos vídeos. Valeu, até Tamo a junto. próxima, tamo junto.